Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo David, seja bem-vindo a mais um Café Entre Irmãos. Hoje eu agradeço a Deus, o grande arquiteto do universo, por mais uma oportunidade de estar aqui hoje. A Casa REC, pelo audiovisual, o meu irmão Hugo Rafael, diretor desse projeto. Hoje tenho a enorme satisfação de anunciá-lo que vamos dar um brinde. Hoje tem um presente para o nosso convidado, o nosso boné personalizado, que é lá de Ranieri Bonés. A gente vai deixar na descrição desse vídeo a hashtag dele, para você estar encontrando ele nas redes sociais. Hoje tem um papo muito legal com um cara muito dinâmico que tem muita história para contar. Meu irmão, Joanilson Marinho. Eu lhe deixo com a palavra. Muito obrigado, David. É uma satisfação muito grande ter recebido esse convite. Na realidade, 82 anos realmente é tempo suficiente para guardar alguma história. É uma história de simples, mas que tem vida. Essa é a minha história, vamos dizer assim. E eu fico muito satisfeito de ter sido lembrado por vocês, porque às vezes nessa fase, porque eu estou passando, é a fase que as pessoas começam a ser esquecidas. E ser lembrado pelos meus irmãos, David e Hugo, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Mas, rapaz, esquecido jamais será. Não conto as vezes, você pode não lembrar, meu irmão, mas eu não conto as vezes que você me estendeu a mão. E se você olhar no WhatsApp, se você não perdeu as conversas, já tem conversa nossa ali de muitos anos atrás. E jamais o irmão seria esquecido, e principalmente pela história que carrega de legado. Então, o seu legado ninguém mata, não. Isso é impossível. E nós aqui agradecemos a honra de você estar aqui hoje conversando para a gente sobre a sua história, sobre a sua vida acadêmica, profissional, sua vida na área da saúde, na sua vida na área da maçonaria. Eu gostaria, meu irmão Joanilson, que você conversasse falando um pouquinho da sua história, de onde você é, como é as suas raízes. A gente vai destrinchando até chegar na hora boa. Isso. Olha, eu sou daqui de Campina Grande mesmo, sou de um bairro, nasci num bairro hoje um bairro muito bom, um bairro que é considerado hoje de pessoas mais aquinhoadas, que é o bairro do Catolé. Na minha época de juventude, aquilo era um bairro simples, era o bairro das matanças, que eram os matadouros clandestinos que faziam a carne de sol, a melhor carne de sol do Brasil, eram feitos ali, e eu trabalhei nessa área também, garotão já, 12, 13 anos, ajudando no abate dos animais, e era fazer esse trabalho para ajudar a minha família. Eu comprava o fígado dos bois e revendia no dia seguinte, pelas ruas de Campina Grande. Para mim, isso aí é de uma grandeza sem par, tá? Eu fico muito contente de passar isso para as novas gerações, porque eu sei que dificilmente elas vão ter essa oportunidade que eu tive. É só isso que você já era comerciante, né? Vendedor. Isso era com que idade? Isso era na faixa de 10, 12 anos. Tá vendo? Mas bem antes, as crianças naquela época tinham que ajudar o pai, a mãe. Meu pai era pedreiro, um cidadão de bem, construiu quase a metade daquele Catolé. Ele sempre era um sujeito de poucas letras, mas que era muito sensível e inteligente para ter pessoas agregadas a ele. Então, sempre tinha muitos auxiliares. E algumas vezes, ainda criança, ele me chamava para ajudar. Vamos lá, botar um tijolinho ali em cima. Então, a gente tinha esse direito de fazer isso, né? E eu achava que era interessante. Isso ajudou, na realidade,
mais para frente e a gente só vai saber disso com o desenrolar da vida. Meu irmão Jonilson, eu embarquei nessa também desde cedo, não por necessidade de ajudar a família, mas desde criança eu tinha um instinto de ser autônomo. Eu tinha 8 para 10 anos, eu vendia veneno de rato em porta a porta com minha tia para ganhar 50 centavos por cada veneninho. Depois eu fui lavar louça em casa, quando não ganhava o dinheiro suficiente, fui trabalhar com meu pai aos 12 anos de idade. Mas não porque era necessário, porque eles me impunham isso. Eu trabalhava e falaram, você quer trabalhar, mas você vai trabalhar, mas você vai ter que estudar também. Eu estudava pela manhã. Isso. Cheguei no ensino fundamental e médio, no Polivalente, no Catolé. Aí eu saía de casa cedinho, da escola mesmo, pegava o ônibus e ia trabalhar. E isso foi dessa forma até eu me formar. Foi dessa pegada. Sempre trabalhei e estudei. Hoje em dia, a geração é um pouquinho diferente, né? Hoje é o pessoal muito vidrado na tecnologia, deixando consumir, impedindo o desenvolvimento pessoal, né? Verdade. Como foi essa tua caminhada, Joanilson, no colégio, na vida, que lhe direcionou para a vida militar, né? Já era escola militar já nessa época? Veja bem, o estudo, lógico, naquela época era muito difícil. Minhas primeiras letras foram na casa da vizinha. Ela ensinava lá 3 ou 4 garotos e eu fui para lá. Eu gostava, eu aprendi a ler muito cedo com a minha mãe, desculpe, e que tinha uma letra muito bonita, chamava Caligrafia Bonita, e eu gostava daquilo ali, então eu aprendi cedo a ler, e nessa caminhada a gente foi para essa escolinha lá. Posteriormente foi para uma escola primária, ali nas imediações, eu morava lá no Catolé, lá perto do Polivalente, onde você falou, e depois a gente veio estudar já numa escola ali próximo No Catolé também? No Catolé também. É na avenida também? Ele é na avenida? Das Pessoas? Na Vigário Calixto. Não. Ali tinha uma escola aí próxima, eu estou esquecido o nome da escola. Aí. É municipal ela? Não, era uma escola particular, mas uma escolinha, agorizada, ia para ali, não sei. Depois, já com 12, 13 anos, eu fui estudar no São Vicente de Paula. Então, lá eu fui até o 3º ano primário. Posteriormente, fui fazer o exame de admissão no Colégio Estadual da Prata. Não consegui, porque era muito difícil. Eu fui só com o 3º ano. O professor me deu uma orientação, eu quis queimar a etapa, comendo o 4º ano, mas não deu certo. Então, só depois é que eu fui poder, depois da incorporação ao Exército, é que eu consegui fazer o exame de admissão e logo em seguida fui estudar o curso comercial básico, que era o equivalente ao ginásio, no Colégio Alfredo Dantas. Fiz 3 anos lá, aí a essa altura eu já estava no Exército, fui para João Pessoa, fiz o último ano do ginásio lá, voltei para Campina Grande, transferido, e completei parte do 2º grau já na Escola Anita Cabral. A minha parte escolar, vamos dizer assim, básica e secundária foi por esse caminho. Foi difícil, mas assim, eu garanto a você que eu era esforçado e dava conta disso aí. E somente em 1975 é que eu consegui fazer o vestibular para administração, formei administração na Universidade Regional do Nordeste. Nesse período aí eu já tinha incorporado no Exército, eu incorporei 15 de maio de 62, completei agora 63 anos de incorporação no Exército Brasileiro. Peguei uma fase muito difícil, aquela fase muito conturbada, muitas prontidões, exercícios, enfim, muito complicado. Depois, isso antes, e depois que se deu o movimento revolucionário de 64, muitos chamam golpe, ditadura, etc., mas cada um tem o direito de expressar essa forma de falar desse movimento.
e também continuou com muita dificuldade. E todo o trabalho que a gente fazia realmente, que era ordenado, refletia na realidade do soldado, lá embaixo, porque é o serviço, o plantão, os cuidados, enfim. Essa foi essa minha vida inicial na carreira militar. Entendi. Nessa caminhada militar, nessa sua vivência, passasse quantos anos na corporação? Bom, eu fiquei de 1962 a 1990. Nesse intervalo de tempo, conta uma história que você acha aí que é uma história legal, diga aí. Olha, tem muitas histórias assim. Consegue puxar uma lá do fundo do baú, extraí-la? Por exemplo, eu tive uma transferência para João Pessoa e uma dessas aí a gente foi, não tem assim muito valor assim, eu estou achando que você está querendo outras curiosidades, mas nessa é boa. Não, fique à vontade. Em 67, 68, foi 67, às vésperas do nascimento de um filho meu, eu fui chamado para fazer a segurança, auxiliar na segurança do presidente Costa e Silva, que foi fazer a colação de grau da escola, da Universidade Federal da Paraíba, lá no Cabo Branco. E o presidente tinha ficado hospedado na casa do general, comandante do grupamento de engenharia. Eu servia no grupamento de engenharia, ali na Epitácio Pessoa. E eu morava lá perto. A minha mulher estava grávida, já bem próxima do segundo filho, que é o Kleber, o 02. É um demolê forte. Aí, lá por volta de meia-noite, chegou um soldado e me avisou. Eu era cabo na época. Cabo Marinho. O quartel está chamando você aqui. Está lhe chamando aqui porque sua mulher está precisando do atendimento. Eita, aí eu já sabia disso. Aí pegou um jipe. Fui lá para minha casa, levei a mulher para o hospital. Tinha um hospital no próprio quartel. Tem, ainda existe esse hospital lá no quartel. E lá nasceu o Kleber, dia 23 de dezembro de 67. Aí vem a história. No dia seguinte de manhã, eu estou lá, fui visitar minha mulher, estava num apartamentozinho lá e dado o momento, a gente sentado lá na recepção do apartamento, lá vai passando a comitiva do presidente, foi visitar o hospital, porque o quartel do Evangelho é um quartel muito... Na época, tinha muito dinheiro, estava na época de facilidades, vamos dizer assim, e era tudo bem arrumadinho, tudo limpo, e o presidente indo passar o dia por lá, acho que passou 2 dias, aí veio o presidente e, em dado momento, botou lá o rosto na entrada do apartamento e deu bom dia para todo mundo. Aí eu digo para o meu menino, você teve muita sorte que recebeu a visita do presidente da República no dia do seu nascimento. Essa é uma história interessante. E dispensado do trabalho. Talvez se estivesse trabalhando, ele não tivesse passado por lá e você não teria visto ele. Verdade. Nunca se sabe. De cabo, quais cargos, quais patentes você conseguiu assumir lá? Por ser de uma qualificação de difícil formação, era mecânico, a gente chama, era material bélico, a QM09, essa área era de difícil formação, quer dizer, não existia um curso assim para que você pudesse ser elevado. E também a função não ia alterar muito para o Exército. Para mim era bom, porque eu ia aumentar salário, etc. Mas aí eu fiquei de 62, que eu fui promovido a cabo ainda em 62, eu fiquei até 71. Só 9 anos depois é que eu consegui fazer, aí liberaram geral. Ó, pode fazer o curso de infantaria, porque antes você só podia fazer o curso na sua área. Aí liberaram para fazer tropa, infantaria. Que aí poderia sair de lá e migrar. Aí eu podia sair, pronto. Aí eu fui nessa, passei de primeira, fiz o meu curso, meu CFS lá no 71 BI, lá em Garanhuns. De lá fui para Fortaleza voltei para aqui. Então, Campina Grande sempre foi a minha base. Durante todo esse período, eu fico 2, 3 anos aqui, daqui a pouco, vamos lá.
Então, para você ter uma ideia, eu servi no Oiapoque, onde, quando quer falar no lugar longe, você fala Oiapoque. Lá... Baixa da... Lá no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Passei quase 2 anos por lá, levei a família, eu já tinha os 3 filhos, foram 3 comigo, pequenininho, e participei de missões muito interessantes lá ao longo do rio Oiapoque. Depois, outra fronteira, já em 85, essa daí foi em 75, depois em 85 eu fui para Guajará-Mirim, outra fronteira, essa com a Bolívia. Fiquei lá também 2 anos, e a última foi para Porto Velho, já em 90, essa aí foi só para fechar o FIRO. Eu poderia ter continuado no Exército por mais 6 ou 8 anos, porque eu era o primeiro sargento. No Exército, nas Forças Armadas, conta de baixo para cima, né? Terceiro, segundo e primeiro. Cheguei a primeiro, o próximo seria subtenente, mas eu pedi para sair. Eu peguei uma malária muito forte lá, a minha família estava aqui, e eu resolvi, então, vir embora. Já tinha tempo, então eu tinha 28 anos de serviço fechado, tinha os acréscimos de 2 licenças não gozadas, que antes tinha a licença prêmio, né? A cada 10 anos você tinha uma licença de 6 meses. Se você gozasse, tudo bem. Se não gozasse, ele dobrava para a reserva, para a transferência para a reserva. E tinha também esse período de fronteira que contava com 1/3 de acréscimo para a aposentadoria. Então, eu saí lá fechado com 30 anos, quase 33 anos, mas para efeito de salário só contou os 30, só que eu tive direito apenas a ir com o salário de subtenente. Eu sou, na reserva, eu sou subtenente de contra-chefe, vamos dizer assim. Mas eu poderia ir até capitão. Certo? Se tivesse continuado. Se tivesse interesse, mas por questão de saúde... Mas aí, assim, tem aquelas coisas que o fato de eu ter feito e formado em administração, eu queria ser um administrador também. Existe a profissão. Eu vou para lá, vou ver se eu... E deu certo, eu consegui, de certa forma, exercer isso aí com bastante... cuidado e aprendi muito também, levei muito dessa minha experiência militar. E isso aí é uma coisa que é muito interessante para o jovem. As pessoas muitas vezes desconstroem isso aí, mas o quartel, a unidade militar, ela, principalmente nessas regiões tipo Campina Grande, unidades isoladas, esses quartéis eles têm a função primordial dele. Tem a segurança, não resta dúvida, está ali como um órgão de segurança para aquela região, mas ele tem também a função de formar reserva, entendeu? Deixar a galera assim. E lá, hoje mais não, mas na minha época lá, quando eu entrei para o Exército, tinha uma escola que chamava Escola Regimental. O guri chegava lá analfabeto, ele saía lá, pelo menos sabendo ler e escrever, porque ia para a escola mesmo, tirava ele lá da instrução, não sei o que, para ir para estudar. Interessante. Entendeu? Você ingressou na maçonaria ainda no Exército? Sim. Como é que foi? Como é que você conseguiu conciliar? Porque, a não ser que você não fazia mais missões, né? Ficava mais local fixo. Porque quando tem missão, meu amigo, desaparece 6 meses fora. Sim, veja bem, eu ingressei na maçonaria em 81, como eu te disse, eu vou completar agora os 44 anos, dia 12 de junho. Aí, nesse período aí, eu tive só essa transferência para Rondônia. Então, eu frequentava a loja lá e mandava os meus... os registros de presença. De presença. E o pessoal ia me pegar lá no quartel para levar na loja pequenininha. Eu, como já era, naquela época, eu já estava nos graus superiores, aí para eles lá, que era difícil ter isso aí, é muito interessante. Aí eu passava algumas experiências também para o pessoal lá. Mas, é assim, eu conciliei muito essa questão. Teve alguma dificuldade, né? Porque muitas vezes eu não podia frequentar sempre, mas
deu para conciliar e as pessoas entendiam porque fazia parte do trabalho, né? Do trabalho, né? Você foi iniciado lá ou aqui? Iniciado aqui, na Regeneração Campinense. Na minha época, incorporamos, foram iniciados 12 irmãos. No mesmo dia? Só tem eu lá. No mesmo dia? 12 no mesmo dia. Da sua iniciação, você disse que tem uma história legal para falar. Você tinha conversado comigo uns dias e você não falou nada hoje sobre ela. Solta agora? Pode soltar. De quê? Você me falou que tinha uma história legal para falar. Para falar, não. Você me comentou na ligação que tem uma coisa interessante para falar da sua iniciação. Consegue lembrar o que foi? Consegue, não? Não, consegui. Tá não certo. consegui. Essa sua jornada de transição, meu irmão João Nilson, quando você saiu do Exército e tentou exercer sua vida de administrador, já foi nessa caminhada na área da saúde ou foi em empresas fora? Não, eu recebi vários convites. Só que, como naquela época já havia dificuldade para as pessoas pagarem bem para os profissionais, eu recebi convite aqui para algumas empresas, mas esses caras não queriam pagar. Eu achava que ele era uma exploração. Como havia dificuldade, aí eu fui tapeando e, de certa forma, digo, eu vou trabalhar para mim. Então, passei um período negociando com um carro usado. Uhum. A hora que eu tinha 3, 4, 5 carros lá na porta de casa, para vender, só que naquela época, como a inflação era muito braba, eu pegava um carrinho simples, dava uma arrumada nele, não sei o quê, vendia pelo dobro, mas quando eu fosse comprar um igual ao outro, ele era qual o dobro do preço daquele. Entendeu? Entendi. Não compensava. Então, eu liguei isso aqui, não aguentei aí um ano e pouco, 2 anos, isso dá para mim. Até que veio o convite eu era o primeiro vigilante da loja, era o vice-presidente do hospital, do Hospital Pedro I, e houve a necessidade de substituir o diretor administrativo do hospital. Então, como era administrador, aí o presidente, que era o venerável, disse, olha, aí eu teria que desistir do meu cargo, na diretoria da loja, do hospital, para poder assumir a direção do hospital, a direção administrativa do hospital. Eu prontamente fiz isso. Então, fiquei pouco tempo, porque ocorreram alguns problemas lá que eu não concordava, então eu pedi para sair. Tá? Fiquei 6, 7 meses. Então, em janeiro de 90, eu entrei em junho de 97, dei uma arrumada lá. Nessa época foi justamente quando o hospital completou 65 anos. Então a gente deu uma melhorada boa lá, mas por conta desse conflito que depois redundou na história da criação da nossa Acácia da Borborema, os irmãos quiseram sair por conta de problemas assim, mas eu acho que até porque o número de irmãos da loja da gente era muito grande. Você tem uma ideia, na eleição, você ter 280, 300 irmãos votando. É muita gente. É muita gente, aí complicava. Eu fui... E muito difícil ver isso hoje em dia. Não tem. Ali, muitas vezes a gente teve que completar. Eu era mestre de cerimônias lá em 80, 92, sei lá, não lembro bem. E muitas vezes eu tinha que ir pedir cadeira, para só trazer as cadeiras lá do auditório, lá da sala de banquetes, para complementar, porque não cabia, enchia aquilo ali. Uhum. Entendeu? 100 e tanto, 120, 130 irmãos ali. Aí aquilo ali, de certa forma, aí todo mundo queria o cargo, o hospital, de certa forma, ele criava essa ânsia do camarada querer ser o venerável, para ser também o diretor do hospital. Eu acredito que dava status aí. Eu acredito que tem a ver com isso. Pode ser que eu esteja, vamos dizer assim, loucubrando, mas já vi outros irmãos falarem isso também, e eu acho que é verdadeiro. Então, é por aí. Eu acho que
Você quer falar um pouquinho da história do hospital? Como foi a sua chegada? Mas assim, você participou do processo de mudança? Sim. Bom, essa foi a fase inicial lá em 97, 98. Quando foi em 2011, João Clementino foi eleito e a essa altura eu já estava com comércio. Eu tive a Casa do Pedreiro, veja como eu sou ligado ao pedreiro. Casa do Pedreiro, e João Clementino foi lá, era eu e meu filho, ali na Vigário Calixto, no Catolé mesmo. E estava meio ruim o negócio, já estava uns 8 anos que eu estava com esse negócio, mas estava com dificuldade. Dava para segurar, mas eu vi que não ia ter muito futuro, porque o meu espaço era pequeno, não tinha nem como crescer. Bom, a verdade é que o João me chamou: Jonilson, eu queria que você fosse assumir lá a direção da loja, não sei o quê, bandeira que estava saindo, e eu então fui para lá. E logo que nós chegamos, eu já tinha até tido esse contato que eu falei a respeito da ação do prefeito, do então deputado Romero Rodrigues, e eu fui. Então, dificuldades 1000. Então, você não tinha dinheiro para pagar ninguém, né? 2 meses de atraso de salário, atraso de fornecedores, enfim. Mas assim, aí entrou aquela história A priori era sustentado pelos irmãos, ainda estava sendo sustentado pelos irmãos que não estavam conseguindo se manter. Não, veja bem, nunca foi sustentado pelos irmãos. Os irmãos cooperavam mais na administração. O hospital, ele era um hospital filantrópico, já há muito tempo. O hospital, para se tornar filantrópico, fazer um históricozinho disso aí. O hospital, para ser filantrópico, ele tem dispensa de alguns impostos, de recolhimento de alguns impostos, mas, em contrapartida, ele tem que disponibilizar, na época era assim, 60% do seu faturamento para o SUS. Então, a gente já tinha esse contrato, esse convênio com o SUS municipal. Antes, lá em 97, era pelo Estado, depois foi municipalizado, o SUS foi municipalizado, aliás, a gestão do SUS foi municipalizada, e então a gente estava nesse impasse. A secretaria também tinha dificuldade, não tinha como ajudar. E toda essa ocorrência desse desgaste do hospital filantrópico foi com a inauguração do Hospital de Trauma. O Hospital de Trauma, de certa forma, quebrou, vamos dizer que quebrou, mas deixou em dificuldade muitos hospitais de Campina Grande. Todos os hospitais que trabalhavam para o SUS, o trauma absorveu todos esses pacientes, esses clientes. Então, a demanda todinha foi para ele. Porque o único hospital público que o município tinha aqui era a maternidade. O único. Ele já naquele lugar, na Floriano Peixoto? O trauma, não, enquanto trauma. Sim, não. Lá em cima. Foi inaugurado nessa época, lá em 2010. Então, 2010, quando inaugurou os hospitais, ele puxou todos os serviços para lá, porque tinha a demanda. Então, muitos hospitais sofreram com isso. E aqueles que tinham a capacidade de atender ainda eram aqueles de alta complexidade. Por exemplo, o Targina. O Pedro I fazia média complexidade, que é uma cirurgia, no caso, o atendimento pode ser cirúrgico ou ambulatorial, mas é mais simples, o valor é mais simples. Então, aquilo ali deixou todas as instituições de saúde em dificuldade. E o Pedro I, nessa época, com sabedoria, a gente conseguiu um convênio com o trauma e a gente passou a atender uma parte desses pacientes no retorno, que a gente chamava os egressos do trauma. O pessoal fazia a cirurgia lá, de média complexidade, e vinha para o atendimento do retorno no Hospital Pedro I. Com os médicos do trauma, o próprio médico do trauma vinha para o Pedro e dava essa atenção lá. Então, com isso aí, amenizou um pouquinho, mas logo em seguida, por questões, eu acredito, de natureza política, com a eleição do prefeito Romero, aí o trauma
meio que saiu, deixou isso aí deixou o hospital nessa dificuldade. Então, aí veio a história da tentativa de comodato, que não deu certo, e logo depois se deu a municipalização. E a municipalização se deu de uma forma, vamos dizer assim, meio faca na garganta. A gente estava às vésperas de pagar uma conta, uma despesa alta de funcionário, e o prefeito nos chamou lá na secretaria, num ambiente aqui no Alto Branco, e disse que a dificuldade dele repassar o dinheiro, se não fosse municipalizado, não tinha como ele fazer isso aí. Foi justamente nessa história do comodato. E quem foi para lá? João Clementino e eu. Eles ligaram para mim. Eu chamei João e a gente foi pego de surpresa. Tem que ocorrer isso hoje. Foi mesmo. Dia 14 de junho. Vai completar agora. Dia 13 para cá, dá quanto? 12 anos. Né? Então, não teve João dos Senhores, o que ele faz? Decida, presidente, e decidiu. Foi o maior acerto que já ocorreu. Né? Porque senão o Hospital Pedro I, a gente ia ter ficado dificuldade até hoje. Mas, graças a Deus, a instituição ficou. Tinha uma dificuldade financeira e que o valor patrimonial não conseguia cobrir essa situação. Né? Não cobria, com certeza. Isso aí ficou bem evidente, a gente sabe disso. É porque tem algumas coisas que ficaram no âmbito da diretoria, mesmo que a gente passasse nas reuniões, passasse para os irmãos, mas, enfim, alguns irmãos, infelizmente, não entenderam isso aí. Mas hoje eles sabem que é isso, porque quase todas as grandes instituições filantrópicas de saúde quebraram. É geral. Mais da metade do serviço de saúde público era feito pelas entidades filantrópicas. Só que a defasagem do pagamento das tabelas SUS, elas supriam 50%, 60% do custo. Tanto é que, já em 2013, foi montado foi nacional isso aí, e várias instituições foram para a justiça, e o governo terminou cedendo e pagou, lógico, pagou em 10 anos, essa diferença que passaram em 10 anos também sem reajuste. Mas eles fizeram esse reembolso com a correção da tabela em 10 anos. Manteve, foi um retorno, mas que se tivesse sido feito em total, vamos dizer assim, talvez tivesse aliviado mais, mas foi difícil. Enfim, o que eu fico muito satisfeito é que o Hospital Pedro I, ele sobreviveu, está aí, tem dificuldade ainda, mas é uma instituição nossa, é da cidade. E aquele princípio da sua criação pelos irmãos, nossos antepassados, foi para servir a população de Campina Grande e vizinhança, né? Então, esse objetivo ele está mantido, graças a Deus. Aí foi por isso... Não, é isso mesmo. Esse legado vai para frente. E enquanto existir humanidade, ele vai existir os pedreiros, vai existir nós. Ou quem sabe a gente de novo vai lá saber, né? Você foi gestor de 2 instituições de saúde, né, ao mesmo tempo. Foi o Pedro I que você passou 6 meses? Ou foi na outra instituição? O Pedro I eu fiquei 6 meses lá, em 97, 98. E nessa segunda gestão fiquei 2 anos. Fiquei 2011, 2012. Já com ela municipalizada? 2013, de junho de 2011 a 2013. 2013 foi municipalizada, aí eu fiquei até 2021. Foi uma temporada boa. 8 anos com o prefeito Romero. Então, a gente teve essa experiência de trabalhar no serviço público e também no serviço privado. Um detalhe que eu lembrei agora, que você me falou a respeito do Pedro I,
São a minha história com o Pedro I, fora essa questão da administração. Eu nasci 2 de abril de 1943. 2 de abril de 1943. A minha mãe era uma mulher. Na época, eu sou o filho 01, e a minha mãe já tinha 35 anos de idade. Eu era o primeiro filho de uma mulher de 35 anos de idade em 1943. Veja bem, deu problema, que não é novidade. Até hoje dá, né, com mulher. Aí, o que é que vai fazer? Porque antes era parteira. Por exemplo, o meu filho mais velho, o Robson, que é maçom, Robson nasceu em casa, na minha casa, uma parteira, em 65. Com toda, a gente já tinha maternidade, já tinha o próprio Hospital Pedro I, que era maternidade também, mas a gente preferiu nascer em casa. Bom, para você ter uma ideia da dificuldade. Então, chegou lá, tiveram que tirar lá, até molecota aí de 3, 4 anos, eu não me lembro, mas diz que eu tinha umas marcazinhas aqui De puxar do ferro. Puxar no ferro. É mesmo. Então, comecei a minha vida no Pedro I, nasci lá. Bom, aí a história de antes disso aí. Por quê? Depois, meu pai eu sempre gostei de futebol, ia para o campo do 13 ali, a entrada do 13 era ali na frente do Pedro I. E eu quero que você fale sobre a sua vida na profissão como jogador, viu? Pronto, aí... Foi coisa demais o homem. Meu amigo foi do Exército, trabalhou na área da saúde, foi comerciante, vendia carne desde pequenininho. A gente não falou aqui, mas você também é poeta. Aqui é um poema dele escrito, foi uma homenagem, foi nos 80 anos? Foi. Nos 80 anos da loja, não é isso? Foi. Escrito por você. 98. No ano 98? Foi, 98, foi em 2021. Não, foi 21. Mas tá bom. Continua a sua história na frente da loja. Bom, a loja. O meu pai, passava ali, meu pai, olha, você nasceu aqui. Eu pequenininho, eu já sabia dessa história, já sabia há muito tempo, mas... E ele contava a história, você foi salvo, sua mãe foi salva aqui. Pá, aí eu sempre tinha aquele débito de gratidão, passava por aí, graças a Deus, nasci aqui, não sei o quê. E aí eles me contaram também, o meu pai e o meu avô, eles chegaram aqui em 1928. O que é que aconteceu em 1928? O Pedro estava em construção. Então, tanto meu pai, com 14 anos, meu pai... Trabalhou lá. Meu pai e meu avô trabalharam lá na fundação. Caramba, na fundação meu irmão, do hospital. inacreditável. Aí vem o reverso. Meu pai, bem depois, minha mãe, meu sogro, minha sogra, todos faleceram lá. Mas assim, mas de qualquer forma... Faz parte da vida, é o movimento da vida. Então, quer dizer, essa minha história com o Pedro vem de longe, né? É mesmo, acompanhou a sua família toda, viu? Então, quer dizer, tem hora que eu fico pensando, isso foi bom ou foi ruim? Mas eu acho que foi bom, não tem como pensar diferente. Tá faz parte eu sou muito grato a isso aí. Agora, vem as histórias das coincidências, né? Como é que você vai? O meu pai é pedreiro, né? É mesmo. Né? Teve uma loja com materiais de... Eu botei homenagem a ele, do pedreiro e da maçonaria também, né? A loja Casa do Pedreiro. E, então, é isso aí. Eu gosto muito disso aí. Essa parte que você falou aí do futebol, eu desde de molecote, a hora da folguinha, que era um pouco, eu ia jogar uma bolinha lá. Naquela época, a Várzea tinha Campina Grande, era um celeiro de craques. Eu gostava mais de assistir jogos de pelado, por exemplo. Você ia assistir um jogo lá na Liberdade de Oriente, com Almirante, Flamengo Zé Pinheiro com Atlético, Olaria do Catolé com qualquer outra equipe de bairro também. Aquilo eram os clássicos. E os estádios, aqueles campos de futebol, eram cheios de muita gente vibrando. Deixa eu lhe interromper. O pessoal que está assistindo,
Se alguém fez parte desses times, comenta o nome do seu time aqui embaixo nos comentários. Deixa o nome do time, deixa o seu tempo, deixa o ano lá. Lembra a sua galera também, que é legal pra gente conhecer. O pessoal também ficar sabendo. Pode continuar, Rogério. Eu colaboro com um grupo no Facebook, é Memória do Futebol Amador de Campina Grande. Então lá você vai ver muita fotografia. Se você botar o nome Marinho, vai aparecer. Agora veja bem, mesmo como peladeiro, eu joguei no Aspirante do 13, porque naquela época você conhecia alguém que jogava lá ou que treinava. Você ia assim, um treino lá no Campinense, quando chegava lá, os caras te traziam, trouxe a chuteira, jogador. Aí você, não, trouxe. E muitas vezes a gente entrava para treinar. Então, eu treinei no Campinense, treinei e joguei no 13, no Aspirante do 13, no 13, e depois fui para o Campeonato Amador, ainda pelo Oriente, com o nosso irmão aí, Orlando Passos, que também trabalhou lá no hospital, e no Nacional de Campina Grande, chamado Nacional de Zezé. Eram umas equipes de primeira linha. O Nacional, por exemplo, disputou o campeonato, o Matutão. Eu fui jogar em Cajazeiras, em Patos, Guarabira. A gente era uma segunda linha, vamos dizer, era a classe B do futebol paraibano. E isso aí é muito interessante para os seus ouvintes. E eu passo que eu, como ainda molequinho, justamente no dia, vou dizer até o dia 13 de maio de 1962, eu joguei pelo Paulistano. Você a gurizada, hoje só eu vou falar desse time. Paulistano era um time que tinha o seu estádio ali onde hoje é o Açaí, aquele Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Eu fiz o último jogo do Paulistano jogando lá em Caruaru contra o Central. Tá aí. O último como profissional. Só que eu não era profissional, porque... E como é que jogava como profissional sem ser profissional? Porque os caras botavam lá, não, vai. Vai, tu que dá certo, testando, vai. É da base, não sei o quê. Pode, né? Aí a gente tinha um contrato não amador. Não existia. O cara nem era profissional, nem era amador, era não amador. Era o meio termo. Então era assim, eu digo que a minha juventude, ela teve, e o Exército, em parte, ele ajudava muito nisso aí, né? E dentro do quartel mesmo, a gente praticava o futebol de salão. Então, para o jovem que tem assim, um pouquinho de mentalidade de esforço, ele tem essa oportunidade. Tá certo. Meu irmão Joanilson, como profissional da área do esporte, hoje você fez a alegria do nosso irmão Vandinho, que até então aqui só chegou o irmão Efigênio, que falou do preto e vermelho. Aí veio o Paulo Gervani, que falou do preto e vermelho. E hoje veio finalmente aqui alguém para encher o coração dele de alegria e dizer: hoje falaram do meu timão, que ali o homem ele tem bastante reverência e está acompanhando para todo canto o time dele. Eu tive a felicidade de, na época que estava lá no 13, foi uma época que o 13 fez a melhor equipe de todos os tempos aqui. Mas não era porque você estava lá, não? Não, é porque eu treinava lá junto com essa turma. Tom Mires, Martinho e vários. É porque a lembrança a memória vai falhando, mas era um excelente time. Valdemar, que era um goleiro muito famoso lá, jogou na seleção Cacareco, que era a seleção a seleção pernambucana que representou o Brasil como seleção numa Copa aí que eu não me lembro qual foi. Então, era uma equipe espetacular. Ninguém ganhava do 3 aqui. Ele ficou uns 2 anos aí invicto, ganhava tudo de todo mundo. Meu irmão Joanilson, você mencionou sobre os seus filhos de sangue, nossos irmãos na ordem maçônica.
que foram iniciados na Ordem de Demolei. É uma ordem muito importante para a nossa comunidade, para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa juventude, onde ensina princípios extraordinários, que é desde a sua casa o reconhecimento da autoridade dos seus pais, como respeito, não por medo, e a reverência à nossa bandeira, ao nosso país. Você gostaria de falar um pouco sobre você ter colocado, ter iniciado, não sei se foi interesse dos seus filhos ou foi interesse seu de iniciar os seus filhos na Ordem de Demolei? Eu estava até conversando com um amigo essa semana, e eu mostrei para ele algumas informações sobre a ordem. Aí disse, aí, o que é que você acha? Ele disse, rapaz, interessante e tal e tal. Eu disse, se eu mostrar para o seu filho e ele gostar, eu posso levar ele para ele conhecer lá? Aí disse, pode, se ele quiser, pode levar. O que é que você tinha falado da ordem na criação da sua família, meu irmão Joanilson? Foi muito boa, porque naquela época, eu estava muito empolgado com a instituição, e isso aí se deu lá nos idos de 92, né? Há 32 anos atrás. 33, né? Isso 33, mesmo. 32, 33. Então, eu tinha dois em condições de iniciar, e eles fazem parte do Kleber e o Robson. Você já tinha uns 10 anos de maçonaria, não era isso? Mais ou por menos? aí. Não era estudo, não. Era uns 4, 5, 6 anos, por aí. Não era muito, não. Aí, eles foram iniciados, gostaram, ficaram lá aquele tempo necessário dos primeiros anos, se afastaram. Um deles, o Robson, foi iniciado na loja, depois, já agora 2000 e pouco, mas também o Robson trabalhava era ex-funcionário do Bradesco, teve dificuldade, depois teve que sair do banco e hoje está adormecido. Só iniciou, frequentou um tempo, depois saiu. E o filho do Robson, o Gabriel, também é Demolei. Já é o meu neto. Então eu tenho. É uma linhagem. É uma linhagem. 2 filhos, um neto, um filho maçom. O Kleber, eu já tentei algumas vezes, eu achava ele até mais jeitoso para isso aí. O Kleber é o que trabalha no SESI, é gestor lá no SESI, e é um camarada que dá aí um excelente maçom. Mas ele é muito ocupado, aí não tem condição não. Viaja muito, então fica muito difícil para ele. Uhum. Você tem uma mensagem legal para falar sobre a Ordem de Demolei, como foi importante para a sua família? Alguma coisa da ordem para as pessoas? Olha, alguma coisa que venha na sua mente? Você tem alguma coisa que desperte? Eu acho assim, toda instituição que tem, eu estou falando toda, mas pode ser que tem alguns que não tenham isso, porque às vezes é só de fachada, mas que tem Deus, a pátria e a família como lume na sua vida, no seu trabalho, como orientadora dos procedimentos, da moral, dos bons costumes, ela é bem-vinda. E o Demolei, na realidade, dá tudo isso aí para a juventude. Além do mais, é como eu digo para o pessoal, trazendo lá para o meu exército, é que, como uma instituição que preza pelo desenvolvimento do caráter e até de desinibição do jovem, eu acho muito interessante quando eu vejo um jovem daquele, do Demolei, levanta ali e fala com a presteza, né? É interessante demais, por isso. Então, e eu acredito que os meus filhos, nesse aspecto, eles ganharam com isso. Tá? Nunca tive problema, são 3 homens, 3 cidadãos de bem. O mais velho, nesse dia, já é idoso, vai completar 59 agora, e é uma escadinha. O mais novo, esse sempre ficou levando na brincadeira, e não vou, não sei o quê. Bom, aí é dele, mas um cidadão de bem, pai de família, e eu fico muito satisfeito que tenha
tido essas duas instituições como, vamos dizer assim, além da instituição família, que a minha família é uma família de homens decentes, você não tem... De pedreiros trabalhadores. Então, nesse aspecto, nós fomos tivemos muita sorte por ter uma família muito boa, ter uma instituição como a instituição militar do Exército e a maçonaria. Então, deu um tripé excelente para que a gente pudesse ter um sucesso de ter grandes amigos, de desenvolver a nossa vida da melhor forma possível. Tá certo. Me veio na mente aqui agora, meu irmão Hugo, para a gente estar aqui cutucando um outro irmão, Wesley, para estar falando, se você achar interessante, da Ordem de Demolei, um conteúdo legal para a gente estar desbastando aqui, levando mais conhecimento para as famílias, para as pessoas que é um pouco distante dessa realidade e que não conhecem um trabalho extraordinário, na verdade. Irmão Joanilson, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo. Eu deixo você com as suas palavras para você deixar a sua mensagem. Se você quiser apresentar algum poema, o que você quiser fazer, falar, sinta-se à vontade. Olha, eu fico muito... Eu tenho que agradecer novamente, porque é uma oportunidade como essa de você deixar um registro como esse. É muito interessante. Por mais que ele, em determinados pontos, não interesse a todo mundo. Mas eu acho que trabalhos como esse que vocês estão fazendo, eles devem continuar, devem preservar, porque, na realidade, ajuda a gente a ter uma diretriz na vida. Eu vou só acrescentar um pouquinho aqui, o Hugo conhece mais essa história, porque... Fique à vontade, pode falar. Eu tenho também eu escrevo para uma página conhecido como Recanto das Letras. Eu já tenho lá quase 600 textos. Que vamos deixar na descrição o link aqui desse texto vídeo. Pequeno. O Hugo já publicou ele aí não sei, num outro site. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não decoro nada. Eu escrevo, daqui a meia hora, a memória se não ler, eu não tenho. Tanto é que eu dei eu passei para Hugo agora recentemente, a minha homenagem ao meu pai, por ocasião do falecimento dele, Meu Pai e o Catolé. Só que eu não vou conseguir, eu entendo. Mesmo lendo, não tenho, nem lá em casa eu consigo, porque... Não a emoção não deixa. Trava mesmo. Essa semana eu estava passando aí para minha mulher e não teve, meu filho estava lá também, eu digo, não tem condição. Mas eu gosto de escrever, é um hábito que, infelizmente, eu não tenho podido praticar muito, não tenho podido não, eu acho que o tempo vai tomando aí o espaço da gente, mas você vai deixar o link aí do Recanto das Letras, Joanilson, botou lá, autor Joanilson, aí você vai entrar lá na página, tem coisa pequena que poucas pessoas conhecem, textozinho pequeno, porque eu gosto de escrever. Eu sempre gostei de falar, estou falando muito aqui, mas eu estou gostando de falar, estou aproveitando. Pode falar, estou aproveitando. A hora de falar é agora. Eu gosto de escrever. Eu tive uma função que me obrigava a descrever as coisas com objetividade. Então, isso aí, de certa forma, facilitou para que eu escrevesse meus poemas de uma forma bem sintética e tentar... As pessoas dizem isso, que eu digo muito com poucas palavras. Então, nesse texto que eu escrevo lá no Recanto das Letras, tem muita coisa, porque você vai lá tem um haikai, terceto. Terceto você escreve 3 versos, encerrou ali. Mas o que interessa é que você passe a mensagem com pequenas palavras, com poucas palavras. Então, novamente, eu agradeço, David, meu irmão, você ter me dado essa oportunidade e quero também dizer para os irmãos, nós temos muitos irmãos interessantes, tem o João Clementino, eu vou falando só João Clementino, mas tem muitos outros que podem auxiliar nisso aí, tá? Então, meus agradecimentos e estou à disposição. Sempre que você precisar, você achar que eu posso ajudar, estou à sua disposição. Muito obrigado. Tá certo, meu irmão. Eita, meu irmão, eu que agradeço
a sua disposição, a sua disponibilidade para estar aqui hoje. Quando eu estava saindo de casa, mandei uma mensagem para você, né? Eu disse, se precisar de uma carona, me avise que eu passo aí. Eu disse, eu vou mudar minha rota, porque se tiver de ser, vai ser. Interessantemente, quando eu estava um quarteirão da sua casa, você me ligou e disse, você está onde? Eu estou de frente ao ideal, então é só rodear, pode passar por aqui. As coisas acontecem como tem que acontecer, meu irmão. E a gente está imensamente satisfeito com a sua presença hoje. Vamos dar esse presente para você hoje do nosso podcast. É o boné do nosso patrocinador mais recente, que a gente está com ele aqui, o Ranieri Bonés. É um boné excelente. Nesse primeiro momento chegaram poucos. Um é de Joanilson, o outro é meu. Para onde o outro vai, eu não sei. Não estou nem aí. Eu já separei aqui. Esse aqui não sai. Meu irmão Joanilson, é uma satisfação enorme ter aqui. Esse presente para você. Isso. É com muita satisfação que a gente dá. Muito obrigado. É um trabalho de alta qualidade que a gente tem e a gente confia bastante nessa parceria forte que a gente está tendo. Muito bom. Agradeço mais uma vez por você ter nos acompanhado até aqui. Esse é um trabalho que a gente está desempenhando com força e vigor e tende a perpetuar. A palavra ela não morre, o verbo não morre. Eu deixo com vocês hoje o meu muito obrigado e esse foi mais um Café Entre Irmãos. Forte abraço. Tchau, tchau vocês.